Jamendo.com. Jamendo.com. Escolher para um jovem cristão é fundamental. Justo. Vai influenciar totalmente no seu futuro. Uma má escolha repercute, como o senhor estava dizendo, né? Terríveis consequências. Tem escolha que não tenha uma importância tão grande, mas tem escolha Exato. que realmente repercute para o resto da vida inteira. Com certeza. Então, para falar sobre escolhas e para falar sobre as oportunidades que Deus nos dá na nossa vida, a gente está aqui hoje com o Rafael Oliveira. Pai do Senhor, irmão Rafael. Pai do Senhor, irmão Sandro, Pai do Senhor, irmão Carlos, Pai do Senhor, você que nos ouve mais uma vez nesse podcast. Para mim é um motivo de muita alegria, né? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui cooperando com os irmãos, né? Irmão Sandro, que eu tenho muita estima, Vinícius, são amigos que Deus me deu. E você que está nos ouvindo, fica aí até o final, porque tem coisa boa aí. Amém. Deus quiser. Bom, Rafael coopera como auxiliar de trabalho, auxiliar oficial. Auxiliar oficial da igreja. Quanto tempo? Eu tenho, de oficial, tenho 2 anos e 2 meses. Então foi auxiliar jovem ainda. Né? Eu fui auxiliar com 20 anos. Fui integrante deste local. Amém. E agora casado. Casado. Louvado seja Deus. 6 meses de casado. A gente vai falar sobre isso também. Verdade. Né?
E é vice-dirigente da campanha aqui da Pela Matriz. misericórdia de Deus, estou Aproveita e faça convite aí, o pessoal vir para segunda-feira, viu? Toda segunda-feira, nossa moçada aqui na Matriz. Está sendo uma bênção, né? Bem cooperado, graças a Deus. E você que está aí nos ouvindo, venha também, né? Aqui Deus tem falado, vai continuar falando. E falta você aqui para poder também receber da parte de Deus. Amém. Vamos ver se dirigente direitinho, tá vendo? Amém. É, Agora, convidando. eu acho que tem uma parte das escolhas que ele fez que ajuda, né? Para ele fazer toda essa oratória aí, porque o homem é advogado. O senhor escolheu o direito por quê? Na verdade, eu estava em dúvida entre dois cursos, né? Entre psicologia e direito. No tempo, quando eu tinha feito o Enem, a minha nota ela garantia uma bolsa parcial e tinha dois cursos que eu tinha muita vontade de fazer, né? Aí eu coloquei os dois, coloquei psicologia e coloquei direito, né? Eu disse, o que for da vontade de Deus vai sair aí, né? E aí quando saiu o resultado da bolsa, a minha vaga para direito tinha sido garantida e a de psicologia não, né? Então, glória a Deus por isso. Sou muito feliz, né? De poder participar também nessa área. Eu acredito que a ciência jurídica é uma área que todos deveriam conhecer pelo menos um pouco, né? Isso é Seus verdade. direitos, né? E é por isso que os juristas, os advogados, os técnicos judiciários estão aí para poder, pelo menos, ajudar a cada cidadão a ter esse conhecimento ao seu alcance. Amém. Agora, quanto tempo de formado já? Eu me formei em 2021. Já vai para 2 anos já. Para 2 anos. Passou na OAB, Fiz a primeira fase, passei e agora estou aguardando a segunda fase. trabalha em alguma área específica do direito? Ou tá... Atualmente eu trabalho hoje com o direito público, questão administrativa, né? Tanto na área do município quanto na administração direta. Nessa área a gente trata sobre planejamento, projeto de lei, questões administrativas, tanto internas como externas e é basicamente uma assessoria jurídica ao chefe do executivo, né? Na Procuradoria do Município aqui em São Lourenço, demos essa oportunidade e tenho aprendido muito com o direito público. Certo. Tem outro advogado aqui e tem muito jovem que tem esse sonho, né? Fazer direito, medicina, engenharia, são os cursos mais sonhados, vamos dizer assim. Isso, normalmente são. Então, eu vou pedir para o senhor também dizer qual a sua área de atuação. Pode ser que tenha alguns jovens dizendo assim, rapaz, eu queria fazer direito. Aí vocês começam a falar e eu não entendi nada do que ele disse. Eu perguntei onde é que ele trabalha, ele saiu falando aí. Para mim deu na mesma, mas alguém vai ficar do outro lado dizendo assim, gostei desse negócio. E o pior é que eu tava te ouvindo, entendendo exatamente o que tava falando, e não percebi que a gente tava se comunicando eu e tu aqui. Exatamente. Eu não faço ideia. Se alguém me perguntar assim, aí Rafael, trabalha em quê? Eu vou dizer, ele é advogado. Eu não entendi nada. Mas o senhor trabalha em que parte do direito? Eu tenho alguns nichos do mundo jurídico, especialmente com direito imobiliário, direito trabalhista e também direito civil e previdenciário. É aquela parte mais procurada do direito, né? Muita gente com problemas trabalhistas. Trabalhista sim, imobiliários. trabalhista é trabalhista é uma área muito trabalhista é procurada. muito. Agora, direito imobiliário é um ramo em que existe uma atuação muito pequena dos advogados. Carência, né? Por Mas a exemplo, necessidade é grande, né? muito Porque grande. Toda compra, venda de Exatamente. imóveis, exatamente. Por exemplo, aqui nesse setor de Camaragibe, São Lourenço, Carpina, Paudalho, existem raríssimos. Eu sou um dos pouquíssimos. Então tá aí uma oportunidade. Você quer fazer direito, venha ser concorrente do irmão Carlos. Porque existe vaga no mercado. Ou trabalhar com a gente. É isso que eu ia Exatamente. dizer. Se ele for esperto, ele vai lhe contratar para ser Exatamente. Vamos um trabalhar associado dele. Ok, então vamos lá. Vamos para o assunto. De um jovem, né? Vamos puxar lá de um adolescente. Né? Um adolescente Rafael, né? Rafaelzinho, lá na União. Tá lá recebendo as orientações, os ensinos, tem sonhos na vida, né? E sabe que tem uma vida pela frente. Até o Rafael, casado, profissional, tem uma estrada aí Sim, sim. de lutas. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez o senhor não lembre, ou talvez lembre. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu procurei o senhor ainda tinha uma livraria, a livraria Heróis da Fé. E eu estava precisando de dinheiro. A Aline lembra aí, ela fala dessa livraria, ela gostava muito também. E eu parei o senhor e disse assim, irmão Sandro, olha, o senhor não está precisando de um funcionário, não? Fui na frente da livraria ali, e aí o senhor falou para mim assim, olha, eu não vou lhe dar esse emprego, porque eu quero que você estude. Você tem muitos anos de vida aí pela frente ainda e você precisa procurar uma área para você se dedicar. E talvez isso lhe atrapalhe. Né? Naquele tempo eu não sabia que ia fazer direito, não sabia que ia fazer nada. Mas aquilo me ajudou como conselho de vida, né? Sim. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto nas conferências missionárias. O senhor
com toda a juventude. Eu lembro muitas vezes o senhor disponibilizando o seu carro para a gente ir lá no Templo Central, ir atrás de material para missões. E isso, para um adolescente, e até os meus amigos e amigas que estavam na época, era, sim, trabalhar para Deus e ser o útil na obra era o máximo. A gente passava noites cortando fotografias de missionários e felizes, né, aqui debaixo no refeitório da Matriz. E aquilo, na minha juventude, me ajudou muito, me direcionou muito a tomar escolhas na vida baseadas na vontade de Deus. Isso, né? isso. Sob a direção de Deus, como o irmão Vinícius, ele falou aqui, através da passagem bíblica. Depois que eu me tornei jovem, estava perto de atingir a maioridade, me preocupei muito porque até então não tinha aparecido a oportunidade nem de trabalhar e nem de entrar na faculdade. Eu lembro que um dia eu estava indo para um ciclo de oração lá em Vila da Saudade e nesse caminho eu estava sozinho e eu disse assim, eu preciso, Senhor, que o Senhor me ajude a entender o que o Senhor quer para a minha vida. Eu preciso que o Senhor me dê uma direção. E a minha vida está em tuas mãos. E eu peço ao Senhor que o Senhor mude hoje uma página na minha história. E eu dizia isso no caminho. Quando eu cheguei naquele ciclo de oração, Deus usou uma irmã para mim. E falou assim, meu filho, Deus manda lhe dizer que hoje está mudando uma página no livro da tua história. Glória a Deus. Naquele ano, Deus abriu essa oportunidade numa universidade para que eu pudesse cursar o curso de Direito. Né? Aprendi muito e, graças a Deus, a gente, do sistema jurídico, né? Aprende todos os dias, porque sempre vai atualizando. Isso. Eu fico muito grato a Deus por essa oportunidade e cada dia mais estou aprendendo. A gente percebe nessa fala de Rafael a importância de se dedicar ao Senhor para que Deus dê uma direção na vida. Eu, às vezes, comento com os jovens dizendo, gente, é melhor uma pessoa desempregada mais crente do que uma empregada desviada. Exatamente, com certeza. Porque a preparação para uma vida profissional, financeira é necessária, gente. Lógico que os boletos vão chegar. Eu quero casa e tu vai sustentar a casa como? Precisa. Mas se você descuidar do espiritual, desanda tudo, com certeza. Porque a comunhão com Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. E em decorrência dessa comunhão, em decorrência dessa dedicação ao Senhor, as outras coisas Deus vai acrescentando. E quando a gente diz acrescentando, é importante que se diga, não é que eu vou ficar sentado em casa e Deus vai fazer esperando cair chover do céu, né? dinheiro para mim. Não. Mas Deus vai abrir oportunidades, Deus vai dar a você sabedoria. A gente sabe como é difícil passar num curso de direito, como é difícil fazer uma prova do OAB, outros cursos, medicina, que tem que fazer residência, é muito difícil, engenharia e tantos outros cursos têm a sua dificuldade também, mas Deus vai capacitando e ajudando. Isso é um ponto muito importante para frisar para essa juventude. Verdade. Não se descuide do Senhor. E a importância de levar Deus a sério. Exatamente. Isso. Veja, dois pontos da sua fala. Primeiro, o envolvimento na obra e o sentir-se útil e estar satisfeito por estar gastando seu tempo na obra. E o segundo, em algum momento de grande necessidade pessoal, olhar para cima e dizer, Senhor, me direcione, me mostre alguma coisa. E Deus, a gente começou falando sobre isso. Conhece a nossa necessidade e ele diz assim, eu preciso dar uma resposta a Rafael. Exatamente. Porque Rafael realmente, se eu não der uma resposta, ele não vai saber o que fazer. Enquanto que outros, que Deus também poderia muito bem direcionar, mas ele não direciona porque aquela pessoa não sentiu a necessidade de buscar uma direção de Deus. Não é porque Deus não queira. Isso. Deus tenha os seus prediletos. Não é isso. É simplesmente porque a pessoa não buscou. Quem era da tua época também era minha esposa e ela teve experiências muito parecidas assim também de Deus dirigir. Ela sempre foi muito dedicada. Deus dirigiu, fez o curso. A gente se conheceu melhor na faculdade, inclusive. Hoje nós somos casados. Hoje ela é pesquisadora antifeminista. Louvado seja Deus. E Deus vai dirigindo. É a necessidade de se dedicar ao Senhor. E o Senhor, Jesus, vai dirigindo a vida do jovem, do adolescente. Agora vamos trazer para a realidade da pessoa, né? Nesse meio tempo, quantas vezes o senhor teve que abandonar uma determinada opção e escolher uma opção difícil por amor a Deus, pelo desejo de ser fiel? Eu lembro que quando eu era adolescente, quando você está saindo do ensino médio, você tem uma percepção do que é uma faculdade, do que é uma universidade, né? Quando você entra, você tem uma outra totalmente diferente. Verdade. E eu vi muitos amigos meus entrando na faculdade
e durante o curso se desviando, né? Quando eu entrei, eu tinha uma percepção de que aquele que entrava, fazia um curso, e se desviava no longo do caminho, era porque ele não tinha convicção. Só que quando você começa a adentrar nesse universo, começa a ver as facilidades, aquilo que o mundo tem para lhe oferecer de uma maneira como se tivesse estendido numa bandeja para você, então você vê que não é só a convicção, né? Eu vi pessoas que pregavam, que saíam ao campo, que cantavam, louvavam a Deus, e quando entraram na faculdade acabaram se desviando. E muitas vezes, em momentos de fraqueza, em momentos que eu olhava para o céu e dizia: Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso ouvir a tua voz. Eu cheguei a faltar aulas e saía do trabalho quando eu estagiava e vinha direto para o culto de doutrina aqui na Matriz. Então, quando eu chegava aqui, eu recebia uma orientação da parte de Deus, eu ouvia a palavra de Deus, e quando eu voltava para a faculdade já voltava renovado. Então, muitas vezes, né, para a gente se manter naquela linha, naquele padrão que a gente aprendeu, era necessário para mim abdicar um pouco dos estudos, um pouco de certas matérias, para poder estar realmente diante de Deus, buscando essa força, buscando essa orientação, essa graça da parte de Deus. E tem um versículo na Bíblia, se não me engano, é Provérbios, capítulo 24, e o versículo 10, se não me falha a memória, que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da adversidade, a tua fé ou a tua força, como algumas traduções dizem, será pequena. E uma coisa que eu tinha muito medo não era de perder oportunidade na igreja por adentrar caminhos diferentes daquilo que eu aprendi, não era de deixar de pregar, não era de sair ao campo, e sim de perder minha salvação. Tem um pregador chamado Richard Baxter. Tem uma frase dele que diz assim: o céu poderá pagar qualquer prejuízo que você possa ter para ganhá-lo, mas nada poderá pagar o prejuízo de perdê-lo. Então, eu tinha isso para mim. Eu não estou aqui para ser influenciado, né? Estou aqui para influenciar. E eu preciso continuar caminhando, porque um dia tudo isso aqui vai acabar, né? E eu preciso chegar no céu. A graça de Deus é que ela nos fortalece nesses momentos. Então, a gente precisa buscar essa graça. E, às vezes, precisa renunciar de estar, muitas vezes, estudando para ler a Bíblia, para orar. E isso o crente ele tem que saber, tem que ter em mente, porque sem isso ele não vai conseguir chegar aonde Deus quer que ele chegue. E que fique claro que o que Rafael está comentando, eu concordo 100% com o que tu falaste. E o que Rafael está propondo aqui não é abandonar o estudo, isso, não é fazer uma faculdade, me permita, um curso com uma desenvoltura meia boca, isso. Não é tirar nota baixa, não é nada disso que ele está propondo. O que ele está dizendo aqui, basicamente, resumidamente, é: gente, dê prioridade a Deus, estude, se capacite. Ele está aqui trabalhando numa área muito boa do direito, que é junto à procuradoria, mas ele parou e se dedicou ao Senhor também. Existe um momento da gente colocar um freio e dizer: eu vou aqui buscar refúgio. Volta aquilo para o que eu falei. É melhor um desempregado crente do que um empregado desviado. É necessário você parar aquele momento. Não, eu vou buscar o Senhor. É uma preocupação muito grande que eu tenho. Às vezes os meninos entram na faculdade, mas tudo bem, quem estuda à noite realmente fica difícil de chegar nos cultos ao longo da semana, mas e nos cultos jovens? E na escola dominical, e no campo. Nas consagrações. Na consagração, e no culto à noite. Não, mas é porque eu tenho isso. Eu também tinha. Exatamente. Mas a gente estava lá nos cultos, entende? Então tem que ter essa firmeza, essa perseverança para não acabar tomando a rasteira do inimigo, digamos Exatamente. assim. Esse não só tem culto à noite, né? Orações. Muita faculdade funciona à noite, por exemplo, as de licenciatura e outras, mas não tem círculo de oração durante o dia. No final de semana, o principal culto nosso é no domingo à noite. E aí tá lá o jovem dizendo que não vem pro culto porque quer fazer um trabalho. Então, não acontece isso. E o que é que acontece? Vai se passando por uma frieza espiritual. Isso. A estatística indica que 60% dos jovens se desviam, que já é um número muito alto. Mas esse número não leva em consideração os que esfriam na fé, né? Os que mudam o pensamento, né? Então, o jovem entra na universidade e ele quer converter o professor. Ele chega lá com tudo, até pro reitor ele vai pregar. Vai, bota um livrinho de William Lane Craig embaixo do braço e vai pregar para todo mundo. Eu sou crente. Aí, com o tempo, ele vai, como o Rafael falou, conhecendo o mundo como ele é de verdade, porque ali na universidade estão as mentes que fazem o mundo funcionar,
E aí vai dizendo assim, isso aqui não é igual o meu professor de escola dominical falou, não. Acho que meu pastor está errado. Meu pastor ensinou o que ele falou lá no culto de doutrina. E aí as convicções vão mudando a ponto de que pode ser que ele nunca se desvie, mas ele vai com os amigos no bar, ele vai dar uma voltinha na praia, passa uns 3 dias na casa de praia do amigo. E aí ele diz que continua crente, mas firmeza espiritual e responsabilidade na igreja, ele nunca vai voltar a ser a mesma pessoa. Isso. Eu lembro da primeira aula que eu tive, de uma matéria chamada Introdução ao Estudo do Direito. Todo estudante de Direito ele tem essa matéria no primeiro período. E o professor ele chegou com um discurso muito bonito na sala. Ele falou assim, nós estamos aqui formando futuros juristas para defender o direito alheio. A gente escuta naquilo ali realmente. Só que depois... Enche os olhos. Só que depois, durante o curso, principalmente hoje, eu acredito que a maioria das faculdades e universidades do Brasil tem um viés de esquerda. Né? Tem aquele ladozinho, né, de esquerdista, né? O progressismo realmente é muito forte. Exatamente. A própria ideologia progressista inclui isso, né? Tomar as universidades. Então, até os progressistas não podem discordar dessa realidade. Exatamente. E, na verdade, com o tempo, você vai vendo que ele está preparando você para aderir os princípios que eles têm como certo. Né? É uma doutrinação. É uma doutrinação. Ele prepara você. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na minha universidade, você poderia ganhar 10 horas aulas. Você precisa ter uma carga horária para poder concluir o curso. Assistindo uma palestra sobre determinado assunto de esquerda. Ou você poderia ir lá para o Fórum de Olinda, numa tarde de sábado, para assistir 6 audiências e ganhar as mesmas 10 horas. Então, as pessoas sempre optavam por assistir essas palestras. E é justamente nesses ambientes que eles acabam doutrinando os jovens, né? Formando aquilo que eles chamam de estudantes úteis, né? Para poder continuar pregando aquele tipo de doutrina. E eles sempre falam, nós teremos um viés crítico. Isso. E nesse viés crítico, na verdade... Que não é crítico, né? O que é crítico? Crítico é mostrar os dois lados, né? Exatamente. Vamos criticar os dois lados e vamos mostrar as ideologias de ambos os lados. Isso, e tentar construir um pensamento. E a partir desse momento, agora vamos debater. O que é que tu achou? Exatamente isso. O que é que a gente vê? A gente vê um lado sendo ensinado como verdade... Isso. Absoluta, sem contestação, porque você, como aluno, se contestar, você vai ser atropelado. Tem casos de professores que reprovam alunos meramente porque eles contestaram a ideologia, enquanto que o outro lado já é assumidamente o lado negativo, o lado errado, o pensamento que não deve ser aderido de maneira nenhuma, quando na verdade ambos os lados são ideológicos. Né? Isso, eu mesmo levei uma vez numa matéria, numa disciplina, levei uma nota que misericórdia. Mas agora também o que eu fazia? Quando eu chegava na aula dessa professora, eu escolhia aquelas camisas que eu tinha, que tinha um versículo na frente, de propósito, e sentava assim. Aí acabei levando. Aí ela mas valeu a pena. A perseguir, né? Até durante as aulas mesmo, eles lançam assuntos polêmicos, né? E aí de você, se for contra o aborto, por exemplo. Isso. É uma tristeza. Quando tem debate, se você for contra... Ou não, bate aquela indignação, né? Aquela ira santa, né? Que como Moisés desceu do monte, né? Que ele viu o casamento homossexual, né? Não. Se um líder... É interessante. Se um líder religioso ele falar que a Bíblia, porque está escrito na Bíblia, condena o casamento homossexual, ele só falta ser apedrejado. Isso. Mas quando sai uma marcha gay, tem uma marcha lá em São Paulo que é chamada Marcha das Vadias. É esse nome mesmo. da Bíblia, né? Isso. Eles inclusive teve reprodução aqui em Recife também algumas vezes. Objetos religiosos, não só evangélicos, mas de outras religiões. E simplesmente... Vilipêndia, né? Exatamente. Eles profanam aquelas coisas, profanam o nome de Jesus, e isso não é discriminação. É tido como um ato revolucionário contra o sistema patriarcal cristão. É a realidade do que eles falam, mas isso é um absurdo. Isso é um grande absurdo. E a gente que está numa universidade, que está nesse momento de escolha profissional, que está galgando degraus para poder chegar a um nível financeiro, a um nível profissional, vai acabar passando por isso. E se não tiver firmeza espiritual, vai sofrer. Eu acredito que a dificuldade maior é a seguinte: se os professores entrassem lá na sala, dizendo assim... Eu entrei aqui para desfazer o pensamento de quem é crente.
todo mundo que é crente automaticamente ia dizer assim, opa, o estado de defesa, né? Alertar. chegou um inimigo aqui e a gente verdade. vai combater. Mas eles não chegam assim. Então, existe uma conquista, existe um envolvimento, como o senhor disse, né? Você quer assistir uma disciplina inteira ou você quer assistir uma palestra? Eu quero a palestra. com Chega lá na certeza. palestra, tem um cara legal, que fala bem, exatamente. tá os amigos super divertidos, aí ele vai dizer que ele já foi da igreja, que ele já passou por aquilo. Que ele ainda existe, é crente, que ele ainda tem fé. Vai passar tudo vai, isso. Vai entendeu? passar aquela identidade, né? Eu sou igual a você, mas eu penso diferente. E você não é obrigado a pensar como te disseram, que você tem que pensar. E aí parece que o pastor, o obreiro, o professor de escola dominical é o inimigo. E aí ele vai começar fanático. reverter a cabeça do jovem até que o jovem pare e diga assim, verdade, eu tenho que... E aí ele é conquistado sem perceber. Né? E às vezes não é nem propriamente antes uma conquista de convencimento. Às vezes é uma conquista por pressão. Tem tanta vergonha de se posicionar para não ser atropelado que vai se calando, e aquilo vai incutindo na mente dele de uma forma... Exatamente. Se submete que ele acaba sendo escravizado àquilo, não porque ele foi convencido, mas porque ele não conseguiu reagir. Exatamente. E expor os lombos para ser chicoteado por amor a Cristo. E é interessante, eu gostaria de frisar isso, porque a gente está falando isso, mas a gente não é super crente. Sim. A gente jovem, o irmão está falando isso porque quer ser mais santo, porque se posicionou. Não, a gente sofria as mesmas tentações. Sofre as mesmas tentações, né? Mas essa necessidade de se posicionar no início é importantíssima. Porque se você vai deixando abrir uma brecha, a Bíblia diz que a brecha que se abre não vai se fechar mais. Vai ser fechada, você não volta mais, você não regride mais. É aquele negócio assim, todo jovem crente já recebeu esse convite. Sexta-feira... Sexta-feira. Era o dia. Na verdade, não precisa nem esperar a última aula, porque ninguém espera a última aula. Aí tá lá aquele grupo e diz assim, vamos com a gente ali, rapaz. É ali, né? Ele não dizia, vamos com a gente na boate, vamos com a gente pra o baile, vamos com a gente ali. A turma tá indo ali. Tu não precisa beber não, rapaz. Só aí ali o jovem tá lá, não, vou não. Não, a gente... Porque vocês vão beber. Não, que é isso? Isso é besteira. Tô refrigerante. Isso. A gente vai pedir um petisco lá, tu come petisco com a gente também. Não precisa se envolver não na bebida, não. O importante é a gente estar junto. E aí tem aquele lado sentimental, né? E você voa por consideração. Aí acaba realmente... Se você não disser assim, eu não vou e não me convide. Não adianta me convidar. Você quer comer uma batata frita na esquina, no velhinho da batata frita, a gente come. Mas para esse tipo de ambiente, não me chame e haver esse posicionamento, os convites vão continuar e basta apenas que você aceite a primeira vez. Na segunda vez, quando você disser não vou, olha, irmão. Irmão, semana passada tu foi, irmão? Por que tu não vai hoje? Besteira. Vamos embora, deixa a tua besteira, vamos embora. É verdade. Quando menos espera algum dia, ele você tá já lá está envolvido realmente cachaça e bebendo cerveja, desviado do evangelho, ou então crente, mas bebendo cerveja. Pois é. Escondido. Pois é. É interessante. Parece mentira, mas é mais fácil você ser convidado para um grupo, para ir para um barzinho na sexta-feira, do que para um grupo de estudo sobre a matéria que foi dada. Isso é a realidade do jovem dentro da universidade. Grupo de estudo. Na universidade. Isso existe no ensino médio. Eu lembro que tem aquele grupo de pessoas que sabem que você é evangélico e lhe respeitam. Mas tem aqueles que gostam de ironizar tudo, né? Sim. Em tudo eles vão ter uma brechinha ali para poder debochar. E eu lembro que uma vez no corredor da faculdade eu tinha alguns amigos evangélicos. Uns se desviaram, como eu falei no início, e tinha um que era da nossa mesma igreja e quando ele faltava eu ficava sozinho. Aí eu estava no corredor, sentado, tinha alguns bancos no corredor da faculdade e passou 2 homens, um casal. E na hora que eles passaram... 2 homens. Casal é homem e mulher. É verdade. Passaram 2 homens. Eles passaram e disseram assim... Uma dupla. O irmão... uma dupla de homens. Passou assim, o irmão não se junta com ninguém, só quer ficar sozinho. Eles passaram, aí na hora me deu aquela coisa assim, rapaz, eu não falei nada com esse cabra. Esse cabra já tá com gracinha pro meu lado. Eu pensei assim, quando ele voltar, aí eu vou dar uma resposta a ele. Quando ele voltou, eu já tava ali esperando ele voltar. Quando ele voltou, ele olhou pra mim, olha, irmão, eu quero lhe pedir desculpa. Ele disse, porque quem é crente nunca está só. Aquilo me acalmou de uma maneira que me confortou, sabe? E eu falei pra ele, é verdade, meu amigo, quem é crente
nunca está só. Jesus agiu. Jesus agiu por mim. Vai calar a boca do profeta. Amém. Agora a gente está falando muito de universidade, né? Mas a gente quer falar de outros assuntos também. Por exemplo, um jovem crente aguentar esperar o casamento e crer que Deus ele vai providenciar o casamento dos sonhos e vai dar tudo certo. O jovem adolescente ali, né? Entrando para a juventude, não tem dinheiro para comprar uma pipoca, né? Não consegue mal dar oferta. Só Jesus. E crê que vai conseguir casar e vai ter uma casa e vai dar tudo certo. Tem jovem que se esconde, né, na hora da oferta, né? Porque às vezes não tem dinheiro, né? Mas realmente é uma das dificuldades da juventude, né? Não só nessa questão da universidade, questão de trabalho, mas ele tem que procurar alguém para namorar, noivar e casar. Só que o cabo desempregado, ele pensa 2 vezes, né? Se ele já for maior de idade, que tem que ser maior de idade para começar a namorar, né? Que é o certo, porque você está com uma mente mais feita. Madura, né? Mais madura. Amadurecendo, né? E eu lembro que antes de namorar, eu fiz um propósito com Deus. Eu não sei se cadê ela? Ela vai me ouvir. Eu disse, Deus, eu vou... Se ela não sabia, ela vai descobrir agora. Eu acho que eu já falei ela já uma vez. Momento de confissões aqui no podcast Bereano. Vamos lá. Eu disse, Deus, eu vou fazer um propósito contigo. Eu preciso encontrar uma jovem. Deixa eu só fazer um suspense. Quem está assistindo, ele vai revelar algo inédito. Então compartilha o link rápido, traz todo mundo, porque vai sair uma bomba aqui agora. Eu falei para Deus assim, eu disse, eu quero namorar uma jovem, agora eu não quero namorar uma e terminar para namorar outra. Eu disse, eu quero namorar uma jovem para noivar e casar. E eu fiz um propósito com Deus. Meu propósito foi desativar o Instagram, porque eu estava perdendo muito tempo com o Instagram. Veja, parece uma besteira, mas como o irmão Sandro falou, Deus leva a sério. Deus ele leva a sério aquilo que a gente faz de coração. E meu propósito era simplesmente deixar o Instagram para se dedicar mais às coisas de Deus. E eu orava nas madrugadas e cantava hinos, sozinho, solteiro. E eu desativei o Instagram. E eu fiz um propósito com Deus. É um propósito de 1 mês. No 26º dia, teve uma cruzada lá em Tiúma. E nesse dia teve um blackout. Eu não sei se você lembra, um blackout em todo o Nordeste. Que faltou energia. Teve mesmo. E eu estava indo para a faculdade e disseram assim, olha, não vai ter aula hoje não. Falaram no grupo, né? E aí eu voltei para casa. E em casa, eu disse, eu vou ficar em casa. Hoje tudo escuro, né? Não vai ter cruzada. Só que um amigo meu me ligou e disse assim, vai ter cruzada, homem. Vamos. Eu disse, não vou não. Já estou em casa, já tirei a roupa aqui. Eu vou ficar tranquilo aqui em casa. Ele disse, não, você vai, eu vou lhe esperar. Ele foi lá em casa e me esperou, né? Quando eu desci, a gente foi. Quando eu cheguei lá, as cadeiras estavam todas ainda para arrumar. Eu já era auxiliar local da igreja. Quando eu cheguei, o presbítero levou a minha assim e falou assim, olha, essas cadeiras aí, é toda para arrumar. Só tinha eu de obreiro. Aí eu comecei, irmão, carregando cadeira. Comecei carregando cadeira. Pensando, meu Deus do céu, me ajude. E daqui a pouco dava aquela chuvinha fraca, eu todo molhado, com paletó. No final do culto, eu peguei minha Bíblia e fiquei lá perto da mesa do discipulado. Quando eu olhei para o lado, aí eu vi aquela jovem sentada, e eu todo molhado, suado. Aí aquela jovem, eu disse, que menina linda. Na hora eu olhei assim. Aí eu olhei assim, na hora eu me lembrei do propósito. Eu disse assim, Deus, é essa jovem que o Senhor vai me dar para namorar, nós vai casar. Eu disse a ela uma vez, e eu falei para ela assim, eu disse, ela não sabia, mas o que eu tinha dito a Deus, eu disse assim, olha, se eu passar por ela e ela me der paz do Senhor, isso vai ser um sinal. Aí eu peguei, arrodeei assim, acabou o culto, né? Eu pedi para a oração, peguei as cadeiras. Quando eu fui pegando as cadeiras e passei mesmo na frente dela, né? Aí eu fechei o olho assim, aí eu olhei para ela. Quando eu olhei para ela, ela, paz do Senhor. Aí eu fiz amém. E eu não sabia, mas ela estudava numa faculdade um pouco antes da minha. E durante o caminho, durante o percurso, tinha como a gente se encontrar, né? E foi justamente isso. Eu fiz os cálculos. Metodicamente. Estratégia, né? Fiz os cálculos. Vale a estratégia. Procurei saber de onde ela era, né? Ela era da congregação de Lorena. E aí procurei saber de algumas pessoas também. O presbítero, irmão, era um presbítero que eu conhecia. Falei com ele.
Disse que ela era uma jovem de exemplo e tal. E aí eu comecei a frequentar, porque tem que frequentar a igreja da jovem, né? Foi nisso que a gente foi se conhecendo, e aí eu perguntei a ela, olha, tu estuda onde? Ela estuda na UPE. Aí eu disse, eita, eu estudo lá perto, ó. Eu disse, pra gente voltar junto, tu acha que ia ter alguma dificuldade? E ela disse, não. Aí depois disso a gente começou a voltar junto, né? Aí foi um período que a gente passou conversando e eu orando, daqui a pouco aquele negócio, e eu disse, olha Deus, agora é a hora da verdade. Eu primeiro, lembro que antes de falar com ela, eu conversei com o pastor. Disse, pastor, eu vim aqui fazer um negócio, mas eu não queria fazer nada sem que o senhor soubesse. Eu era auxiliar da igreja e eu queria uma orientação do pastor. E eu estava convicto. Aquilo que o pastor me dissesse, eu ia fazer. Se ele dissesse a mim, não, eu não ia fazer. Quando ele veio, quando eu perguntei a ele, disse a ele como era jovem, ele disse assim, fale com ela. Quando ele disse fale com ela, eu disse, pronto, agora eu posso falar. Quando eu falei com ela, a gente orou um tempo, né? E aí, depois de um tempo, ela disse, eu disse a ela, olha, agora eu tenho que falar com teus pais. Porque a gente já está orando, a gente já está conversando, a gente se gosta, então eu preciso falar com teus pais. Ela marcou um dia com os pais dela e a gente começou a namorar. Né? E isso foi o início de tudo, né? Já que quando foi chegando perto do casamento, a gente estava trabalhando. Quando a gente disse assim, eu disse a ela, Maria, a gente vai se organizar agora para casar. Poucos dias depois, me ligaram no trabalho, disseram, olha, a gente está com dificuldade aqui por conta da pandemia e a gente precisa desligar algumas pessoas. Eu fiquei desempregado. 2 meses depois, o contrato dela acabou e não foi renovado. Então, agora estavam os 2 desempregados. Na prova. E querendo casar. No deserto. Como é que um jovem crente, o que é que ele tem que fazer nessa hora? E eu busquei essas respostas. Tem momento que a gente pensa que Deus ele vai falar a hora que a gente quer. E tem momentos que a gente pensa que Deus esqueceu a gente. Né? E passei por momentos assim. Eu nunca duvidei do que Deus poderia fazer, mas me preocupei muito pelas minhas limitações. A gente querendo casar, desempregado, e o dinheiro que a gente tinha na conta não dava nem para comprar uma geladeira. Quanto mais ter uma casa, móveis, pagar uma festa, porque era um projeto nosso, casar, ter uma festa. E isso eu não estou falando daqueles irmãos que não têm condição de ter uma festa, de fazer uma festa. Case, meu irmão. O casamento é de Deus. Deus vai ajudar você. Daqui para frente, Deus vai ajudar. Independente se tiver festa ou não, Deus vai lhe abençoar. Casamento é uma constituição de Deus. Mas era um desejo nosso, do nosso coração. E a gente fez vários propósitos. Não foi um e Deus respondeu. Foram meses orando. E teve um dia que eu disse a ela, olha, eu vou desistir desse negócio, de orar. Deus não está ouvindo a gente. Deus fala com todo mundo na igreja. A gente vê depoimentos, inclusive, eu vi o seu depoimento de Vinícius, que também passou dificuldades. E parece que é um padrão, né, que Deus segue, né? Deus quer casar, pois chegou a tua hora de ser provado. Né? E eu pensei, meu Deus, chegou a minha hora, só que eu não estou vendo nada. E eu disse a ela, olha, eu vou desistir. Tá certo já. Ela falou para mim assim, vamos orar mais uma semana. Uma semana. Só mais uma semana. E se Deus não falar, a gente desiste desse negócio de festa, desiste pensando nisso futuramente. E isso foi numa quinta-feira, ainda me lembro. Quando foi na segunda-feira da outra semana, ela disse que foi para um ciclo de oração e Deus usou o pregador. Ele disse assim, Deus trouxe alguém aqui hoje para falar que ele vai prover a festa, vai mandar a casa e vai mandar os móveis. Glória. Aí eu perguntei a ela assim, tinha quantas moças e quantos jovens na igreja? Ela disse, só tinha eu. Eu disse, então foi para você, minha filha, receba, creia, porque eu estou crendo. E eu, na hora eu criei e depois eu falei assim, mas e eu? Deus vai falar comigo, não é? E eu fui para a igreja para o ciclo de oração e a gente orava durante as madrugadas, né? Em relação a isso. A gente tinha aquele período de orar todos os dias de madrugada. E eu lembro que naquele dia foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Eu fui para o ciclo de oração e nem sentei na mocidade, eu fiquei no último banco. Lá eu orando, eu disse a Deus,
lembra-te de mim que eu estou aqui no último banco, mas o senhor sabe onde é que eu estou. O senhor não perde ninguém de vista. Quando eu levantei da oração, eu lembrei que uma irmãzinha, ela recebeu uma oportunidade. Eu nunca vi aquela irmã na minha vida. E ela disse assim, ela saudou a igreja com a paz do Senhor e disse assim, e minha dirigente, olhando para a dirigente do círculo de oração, disse, eu estava em casa fazendo meus serviços e eu não ia vir para o círculo de oração hoje. E quando eu estava lá fazendo os meus serviços, Deus falou para mim e disse assim, vá para minha casa, porque eu quero lhe usar para falar com alguém. E ela disse, se aquele jovem ali, são coisas que marcam a sua vida. Se você não for crente depois disso, você nunca mais vai ser crente. E ela apontou para mim e veio na minha direção. E Deus falou assim através da boca dela, disse assim para mim, eu ouvi a tua oração e vi o teu propósito. Tu vieste nesta tarde atrás de uma resposta. E a resposta que eu digo para ti é sim. Eu vou mandar e vou mandar. Glória a Deus. E eu estava passando por uma situação porque eu havia pedido ajuda a todas as pessoas que eu pensei que poderiam me ajudar. E na hora eu falei assim, alguém vai me ajudar, Senhor. Aí Deus falou assim na boca dela, e para tu saber que sou eu que estou falando, eu não peço ajuda a um homem. Depois daquele dia, aquele me confortou de uma forma que eu disse, Deus vai fazer de alguma forma. O pouco dinheiro que a gente tinha agora é uma experiência para os jovens que querem alguma coisa, mas não podem ficar parados esperando como o irmão me disse cair do céu. Isso. O dinheiro que eu tinha na conta, disse ela, eu vou comprar material e vou vender. Eu nunca pensei na minha vida que trufa desse tanto dinheiro. Vendendo trufa, shampoo para cabelo, kit de cabelo. Eu estou dizendo isso e não tenho vergonha nenhuma de dizer. Isso, humildade. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Certo. Porque eu sei que a mão de Deus estava estendida. Eu nunca fui vendedor, nunca vendi uma pilha, nunca vendi. Eu paguei toda a minha festa vendendo shampoo e trufa. Eu não vou dizer o valor porque não convém dizer o valor. Isso. Quando eu estava com dinheiro na mão, eu falei com minha mãe, disse, olha, eu preciso de uma casa para morar, eu preciso de um nome para tirar um apartamento, mas eu vou me garantir, vou pagar. Vendendo o que eu estava vendendo. E aí eu consegui tirar um apartamento. Quando eu cheguei no apartamento, que a gente entrou, pegou a chave, eu disse, glória a Deus. Aí minha esposa falou assim, minha noiva na época, né? Agora a esposa falou assim, eita, mas tem que ser tudo planejado. Porque planejar, uma coisa é você comprar um móvel numa loja. Isso. E outra coisa é você planejar um móvel que fica 6 vezes mais caro, né? E eu não tinha dinheiro na época. Ainda não tinha dinheiro. Eu disse, Deus, eu quero os meus móveis todo planejado. Deus me deu condições, desempregado, de mobiliar todo o meu apartamento planejado, de pagar a minha festa. Eu lembro que quando eu terminei de pagar tudo, eu disse a ela assim, pronto, agora Deus vai abrir as portas. Porque eu não aguento mais estar vendendo coisa. E foi no matutino aqui. A gente estava vindo para o matutino nas quarta-feiras. E o pastor se levantou da oração, o pastor Cândido de Freitas se levantou da oração e disse assim, Deus me disse que hoje iria abrir portas que estão fechadas. Na hora eu olhei para ela e disse, é a nossa vez, agora é a nossa vez. Foi numa quarta-feira. Na quinta-feira, ela recebeu um telefonema de um engenheiro que já fez projeto com ela, que ela é engenheira, ela é formada em engenharia elétrica. E ligou para ela e disse assim, eu liguei para você, eu vi seu número aqui, liguei porque estou precisando de uma pessoa aqui, uma vaga que apareceu. E aí eu estava olhando aqui na lista, vi seu número e liguei para você para saber se você tem interesse em trabalhar aqui na empresa. Glória a Deus. Isso foi na quinta, né? Ela estava se arrumando para ir para a doutrina. Ela me ligou na hora e me disse, eu disse, glória a Deus, agora as coisas estão, parece que estão se encaixando, porque por mais que a gente não esteja vendo nada, a gente olha assim, está tudo bagunçado, mas Deus está ali juntando as peças, né? No momento, a gente vai olhar para tudo e vai entender o porquê daquilo tudo que aconteceu na nossa vida. No sábado, eu estava sentado em casa, na frente do computador, estava desligado o computador, eu não sei nem o que eu estava fazendo. O telefone tocou, era um amigo, que eu não tinha o número dele. Quando eu atendi, ele disse assim para mim, rapaz, eu estava aqui pensando, porque o meu chefe me disse que tinha uma vaga numa administrativa. E eu pensando em quem indicar para lá, aí eu pensei em tu na hora.
Aí eu disse, Deus é claro que eu quero. Eu não esperei na hora ele perguntar se eu queria. Eu disse, claro que eu quero. Mas era uma vaga na área administrativa. E eu tinha dito a Deus que eu precisava que ele me desse uma porta numa área que fosse do meu curso, na área jurídica, né? E ele disse a mim, vou falar com o chefe aqui e aí depois eu dou retorno. Só que esse chefe dele era subordinado a outra pessoa, né? Aí quando levou meu currículo para ele, aí essa pessoa disse assim, olha, a gente não vai colocar na vaga administrativa porque eu já tinha outra pessoa. Ele não tinha aberto meu currículo, né? E isso aconteceu lá, e depois ele me contando, né? Ele disse, quando ele me ligou, ele disse, olha, tu é crente mesmo. Eu disse, por quê? Ele disse, porque a gente levou aqui pro chefe geral o teu currículo. Ele olhou pro teu currículo e disse, esse menino vai para a procuradoria. Na área que eu estava pedindo a Deus. Glória a Deus. Deus, ele não esquece de ninguém. Deus não pega atalhos. Deus não pega caminhos mais fáceis. Deus não deixa ninguém frustrado. Ele não decepciona ninguém. Eu quero dizer isso aqui porque tem muitos jovens que estão passando o que eu passei, o que Vinícius passou, o que Monsanto passou na juventude, que os irmãos que estão aqui passaram, estão com a mão na cabeça. João tá ali, recebendo. Estão com a mão na cabeça e estão pensando, Deus, eu preciso que o Senhor abra uma porta. Mas Deus não... Eu vou dizer uma coisa que talvez você se entristeça. Deus não vai abrir uma porta para você. Deus vai abrir uma brecha. E você vai passar por essa brecha. Deus não está do lado oposto da brecha. Ele já está dentro. E Ele está lhe chamando para você entrar com Ele. Você vai passar o que tem que passar. Mas vai passar debaixo da vontade de Deus. Deus vai lhe ajudar. Não tenho dúvida de que Deus vai lhe ajudar. Como me ajudou, como ajudou o Vinícius, como ajudou o Monsanto, como ajudou todos os jovens. Porque Deus, ele se compromete com aquele que quer se comprometer com Ele. Deus trabalha com parceria. A gente dá um passo, Ele dá o outro. A gente dá um passo, Ele dá outro. E a mão de Deus, ela está estendida para nos abençoar. Eu acho que o jovem crente que está querendo se casar, ele devia conversar com uns 5 jovens que passaram por esse processo. Porque cada um foi um milagre diferente. Verdade. E é impossível não ver Deus agindo com um milagre na vida de um jovem que quer casar. Casar com tudo certinho, com tudo organizado. Honrando a Deus. Nem sempre vai vir um carro novo, nem sempre vai vir um apartamento na chave, mas Deus sempre vai fazer um milagre. Isso. E da forma como o casal está honrando a Deus, Deus vai honrar o casal. A gente tem visto isso. Agora, alguns perdem a bênção por falta de paciência, por falta de convicção, de confiança em um Deus que trabalha, em um Deus que faz, e acabam abandonando ou abrindo mão de tudo aquilo que Deus queria fazer. E aí eu vou lhe usar como exemplo, porque o senhor é o convidado da noite, né, do episódio de hoje, e tá aí a prova, né, de que Deus faz, de que Deus dá diploma, dá emprego, dá esposa, dá casa, dá tudo, irmão. Dá tudo. Nós servimos a um Deus que ajuda nas nossas fraquezas, né? É verdade. E que cumpre promessa. Verdade. E honra aquele que é fiel a Ele. Então eu acho que é uma palavra que não está só dentro do âmbito da juventude. Mas com certeza tem um irmão casado com certeza. que está pagando um preço também, porque a prova não acaba antes do casamento, não. É verdade. É verdade. Depois que casa, as provas vêm ainda. Você falou, às vezes não tem um carro, não tem uma casa, mas você tem a bênção de Deus, tem o básico ali, você vai conseguir conquistar o resto, porque você tem Deus na sua vida. Né? Deus vai lhe ajudar a conquistar todas as coisas que você precisa. E vale a pena destacar que a gente nunca vai ser fiel a Deus esperando de Deus as bênçãos. Aí eu tinha muito medo disso. Eu tinha muito medo disso. Não, eu assisti o podcast, então a gente vai fazer o seguinte: vamos ficar crente, né? Vamos pro ciclo de oração, porque Deus vai mandar. Isso é barganha, né? Deus não barganha com ninguém, mas Deus honra a fidelidade. Isso. Ele primeiro sonda o coração do irmão Rafael e diz assim: deixa eu ver se esse camarada está sendo fiel mesmo, ou se ele está só querendo me conquistar aqui, né? Se ele está querendo só me
bajular para eu dar uma casa a ele. Não, esse menino é fiel mesmo. Vou dar uma casa a ele. Como? Vendendo trufa. Deus é grande. Tinha dia que a minha esposa, que agora é minha esposa, dizia: meu Deus, não aguento mais vender trufa. E o lado disse: mas Deus tá abençoando, eu vou falar alguma coisa. Mas aí a gente sabe de uma coisa: se você precisar de um advogado ou de alguém que faça trufa, é verdade. ligue pra Rafael. E também de engenharia elétrica, né? Engenharia elétrica. De engenharia elétrica. E essa palavra, como vocês disseram, Rafael falou, serve não somente para os jovens, mas também para os irmãos casados. Sim. Que às vezes Certeza. passam por lutas, Isso. por provas financeiras. Que existe, gente. Existe, Vamos ser é abertos tão e normal sinceros que a aqui gente- nesse podcast, que é uma das propostas da gente, né? A abertura, ser sincero. Tem gente que passa por prova muito difícil, irmão, casado. E eu acho que luta financeira é uma das lutas mais difíceis para um E se casal. existem os desafios da luta, da prova como solteiro, também existem os desafios da prova como um casado. E isso, e quando tá solteiro, ainda é o desafio para se unir. Quando você já tá lá e é só você e seu cônjuge, e as lutas vêm, filhos, né? às vezes já com filhos, mas. Você não vai ver, você não vai se ver na prova, você vai ver os seus filhos na prova. Pois é. Mas o mesmo Deus que foi fiel lá atrás, ele permanece sendo. Ele ainda supre. O ele ainda importante abre é portas. permanecer firme, sendo fiel a Deus. Isso. E servir a Deus com alegria. Na luta, né? na hora da bênção e na hora da prova também. Sabendo, nunca perdendo a confiança de que nós servimos a um Deus que nos ama e que cuida da gente. É um pai, né? Até na hora da prova, Deus está cuidando da gente. Qual é um pai que vai... Ele até fala, né? Jesus fala que... Qual é o pai que o filho pedindo um peixe vai lhe dar uma pedra? Isso. Né? Então, imagine Deus. Deus, ele olha para nós com compaixão e misericórdia e disposto a nos ajudar. E eu vou frisar aqui o que o Monsanto falou. A gente não está servindo a Deus para ser abençoado, não. A gente está servindo a Deus para ir morar no céu. Verdade. Mas as bênçãos de Deus vêm pelas consequências das nossas escolhas. Se nós temos escolhas boas, as consequências vão ser totalmente boas. Né? Se, por outro lado, ter uma escolha ruim, não espere uma consequência boa. Né? Então, sempre peça a direção a Deus para poder tomar as suas decisões. E outra coisa que o senhor falou, né? Se em algum momento você tomou um propósito de ser fiel a Deus, ou de fazer um propósito de oração, ou de um propósito para conquistar algo na vida pessoal, e de repente tudo ficar difícil, não se preocupe não, porque é Deus que está no negócio. Deus está no negócio, Porque parece que Deus primeiro... Deus tem deixa um padrão, né? Ele nem sempre ele vai imediatamente escancarar as escancarar portas, as portas, mas você parece que antes dele escancarar as portas, ele fecha tudo que tiver de porta certeza. para você saber que a bênção vem dele, é por meio dele e Se é pra para honrar- que a glória seja dele. Exatamente. Se é para honrar dele, então tem que ser tudo da maneira que ele quer. Amém. Eu creio que Deus está falando com muita gente aqui hoje. Eu creio que tem pessoas em casa sentindo o coração arder. Sabe aquele link que chega aleatório assim? O que é isso aqui? Aí clica em Tem cima. gente assistindo hoje. Eu creio. E se você está assistindo, quer que você bota aí no chat. Deus está falando comigo. E foi lá, clicou e de repente tá a gente aqui falando sobre luta, sobre prova, um Deus que cuida, um Deus que cumpre promessa, um Deus que provê, na certeza de que a Bíblia está cheia dessas histórias e nós somos testemunhas vivas de que Deus ele é um Deus de providência, sem sombra de dúvida. Então, se você está passando por algum momento de dificuldade, fica tranquilo. Seja fiel. A prova vai passar. E, como diz o irmão Zé Ronaldo, Só vitória. Só vitória. um dia você vai dizer, é só vitória. Quando a luta passar, aí você vai dizer, é só vitória. Esperar o tempo certo. Amém. Eu estou satisfeito, irmão. Foi muito Amém. bom ouvir os testemunhos. Alguém pode dizer, pode pensar assim, será que um jovem tem testemunho para contar? Né? Porque a gente está acostumado a ouvir testemunho de pessoas que já com uma certa idade, já com muita experiência de vida, mas o jovem paga preço. Tem E muito- tudo é a graça de Deus, né? É verdade. As experiências que a gente recebe da parte de Deus, não pense que a gente nunca deve pensar que é por merecimento. Porque você ora muito, você lê muito a Bíblia, amém. Mas nada do que Deus vai dar para você é por merecimento. Tudo a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Verdade. Não, se Posso- quiser fazer considerações finais aí... Eu só vou ler um texto da Sim, palavra de senhor. Deus. Pode ficar à vontade.
no livro de o Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30. Para corroborar com aquilo que foi dito aqui nesta oportunidade. Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30, que diz assim: E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado a casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, e com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Amém. Né? Amém. A gente pode se resumir isso, Jesus falando aos discípulos, né? Parece que alguns dos discípulos ali teve alguma preocupação quanto às necessidades da vida, né? A solicitude da vida. E aí foi interrogar: Senhor, a gente deixou tudo para te seguir. Né? O discípulo genuíno, né? Aquele que deixa realmente tudo, aquele que renuncia às coisas dessa vida. Ele disse: o que é que a gente vai ganhar com isso? E Jesus, resumindo, ele falou: nessa vida, 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. Amém. Amém. Se quiser também mandar sua saudação para alguém que está assistindo, é importante. É importante, né? Quero mandar minha saudação aqui para minha esposa, né? Amém. Que está me assistindo, dizer que eu a amo. Aquela que pagou o preço. Que pagou o preço comigo, a gente tá Isso junto. aí. Ela fazia trufa? Mas então, ela é uma produtora de trufa. Tô dizendo isso aqui, meu Deus do céu. Eu chego em casa. Mas quero dizer que ela foi e sempre vai ser a minha melhor escolha. Se fosse passar tudo que eu passei, eu passaria de novo junto com ela. Porque não tenho dúvida de que ela é a pessoa que Deus ele escolheu para mim, né? Também quero deixar minha saudação para a minha mãe, que está me assistindo também. A minha mãe, sem falar, são 3 mulheres que eu digo que são as mulheres da minha vida. A minha avó, que foi mãe 2 vezes, a minha mãe e a minha esposa agora. São as 3 mulheres da minha vida. Eu as amo de todo o meu coração, de todas as minhas forças. Amém. Amém. Irmão, só me permita Sim, dar com uma certeza. palavra. Vontade. Olha, irmãos, enquanto vocês estavam falando, teve uma parte daquele podcast que eu fiquei mais calado, porque eu estava aqui lutando com Deus. Porque com temor e tremor de falar algo, mas, irmão, me veio uma palavra ao coração. E eu queria deixar essa palavra aqui nesse podcast, nesse finalzinho. Existem pessoas que estão nos assistindo, ouvindo esse podcast, que precisam e pedem uma palavra da parte de Deus. E esse podcast foi usado como resposta. Deus alargará portas e mandará bênçãos para que o nome dele seja glorificado. Amém. Porque existem situações que o crente passa, que são provações de Deus. Mas se existe um momento da prova, também existe um momento em que Deus cessa a prova e honra aquele servo que está lá. Mas a honra do servo não é para o servo, é para o Senhor do servo. Verdade. Deus vai alargar a porta de pessoas que estão ouvindo esse podcast. Parece que eu estou vendo o povo em casa dizendo assim: amém. Deus vai alargar a porta. Foi para mim. Olha, irmãos, nosso Deus é um Deus muito grande. Eu creio. E às vezes, para mostrar que é Deus, ele ainda usa situações inesperadas, inusitadas, impossíveis, pessoas que não poderiam, mas Deus faz poder, para que mostre que é ele. Tem pessoas que vão receber essa palavra, vão ver se cumprindo e você vai saber que é Deus. E o nome de Deus será glorificado. Amém. Glória a Deus. Olha, que bênção assistir o podcast, né? Podcast. Glória a Deus. Deus é bom. Quero lembrar você que a gente também está lá na plataforma do Spotify. Baixa o Spotify se você ainda não tem. Procura a gente lá, IADPS Setor 2. É fácilzinho de achar. Tem mensagens do pastor, tem vários episódios do podcast. Você pode ser grandemente abençoado com esse episódio e com outros que a gente também já tem lá. E pedir a você para compartilhar esse link. A gente vai pedir isso de novo, porque como você está vendo, isso aqui é uma ferramenta para a obra de Deus. Isso. Deus quer falar com pessoas. E a gente não é brincadeira. A gente não está buscando autopromoção, nem promoção do nome de instituição. A gente quer que vidas de pessoas sejam abençoadas e o nome de Deus seja glorificado. Então, seja uma ferramenta de Deus. Manda esse link principalmente para teu amigo que é jovem ou para o teu amigo que está na faculdade ou alguém que você percebe que se identificou com esse assunto. Manda para ele lá.
diz a ele assim, olha, Deus vai falar contigo através desse podcast. E eu tenho certeza que Deus realmente vai tocar em corações através da sua oportunidade de que essas pessoas recebam esse link. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos grandemente. E semana que vem tem mais aqui do podcast. Sempre a gente trazendo assuntos direcionados, nós cremos por Deus e também sempre muito atuais que vão servir de edificação para o povo do Senhor, também até para aquelas pessoas que não são crentes também, mas Deus também fala e tudo para a glória de Deus. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Agradecer a Rafael pela presença. Amém. Eu sei que as ocupações são muitas, né? Agora Verdade. tá cheio de trabalho prazer, aí. pra mim é um prazer estar Tanto aqui. tempo pedindo trabalho a Jesus, aí Jesus tome trabalho. Ele trabalha. Para mim é um prazer, sempre que eu puder ajudar Amém. a cooperar com uma pequena partícula na obra do Senhor, eu sempre vou estar disposto. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe também você que está em casa, nos assistiu. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que lhe dê um final de semana rico da sua graça. Vamos cultuar no culto do domingo, cheios de Deus, e que a sua semana seja cheia de bênçãos. Em nome de Jesus. Fique na paz. Amém.